Leitura diária. Êxodo 11. O anúncio da 10ª praga. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos estes seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença do Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o Faraó não lhes dará ouvido, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó. Mas o Senhor lhe endureceu o coração, e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Amém? Para refletir, Êxodo 11 é um capítulo bíblico que descreve como Deus anunciou a 10ª praga sobre o Egito. Além disso, mostra que esse capítulo serve de introdução para a importante instituição da Páscoa no capítulo seguinte. Começa com o Senhor falando a Moisés que mais uma praga haveria de cair sobre o Egito. Então, após essa praga, Deus disse que finalmente os egípcios não apenas deixariam os israelitas partirem, mas basicamente os expulsariam totalmente. Nesse ponto, há algo interessante. Em Êxodo 9, quando Deus enviou a 7ª praga ao Egito, o escritor bíblico aplicou uma palavra hebraica que significa literalmente golpes. Mas em Êxodo 11, o mesmo escritor usa uma palavra diferente, cujo significado transmite com mais intensidade o sentido de doença, provavelmente enfatizando uma ferida mortal que resultaria na morte dos primogênitos de todo o Egito. Seja como for, esse detalhe parece enfatizar que essa praga seria o golpe final do juízo de Deus sobre aquele povo. Em seguida, Deus ordenou que Moisés dissesse ao povo que pedisse aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O povo obedeceu essa ordem e o texto bíblico diz que o Senhor tornou os egípcios favoráveis aos israelitas, de modo que o próprio Moisés tinha uma consideração muito grande no Egito pelo povo e até pelos oficiais de Faraó. Esse episódio é relembrado em outras passagens bíblicas, Salmos 105, 36 e 38. Mas sempre fica claro que por causa da intervenção do Senhor, os egípcios doaram voluntariamente tudo que os israelitas pediram. Contudo, os egípcios não foram obrigados a doar o que os israelitas pediram. Eles deram prata e ouro aos israelitas porque quiseram dar. Mas ao mesmo tempo,
De acordo com o testemunho bíblico, os egípcios somente fizeram isso porque Deus os tornou favoráveis aos israelitas. Talvez isso não faça muito sentido dentro da limitação dos nossos pensamentos, mas faz todo sentido nos insondáveis pensamentos do Senhor. Deus cumpre os seus propósitos soberanos, mesmo através da livre agência de suas criaturas. A proclamação e a descrição da 10ª praga. Na sequência, o texto de Êxodo 11 traz uma breve descrição do que haveria de ocorrer no Egito na 10ª praga. Moisés foi até diante de Faraó e proclamou a palavra do Senhor. Moisés avisou a Faraó que o Senhor passaria pelo meio do Egito por volta da metade da noite. Então, todo primogênito no Egito haveria de morrer. Isso incluiria tanto o filho primogênito de Faraó, ou seja, príncipe herdeiro do trono, como também o filho mais velho de uma escrava que trabalhasse no moinho. Além disso, esse juízo haveria de atingir até mesmo as primeiras crias dos gados. Moisés ainda alertou que Deus havia falado que o cenário seria tão catastrófico que o juízo divino causaria uma tristeza muito grande no Egito. Haveria um clamor como jamais houve, mas Deus também deixou claro que não haveria de ocorrer contra os filhos de Israel ou contra os seus animais. Isso mostraria a Faraó, a todo o Egito, que Israel era mesmo o povo escolhido do Senhor. A última praga seria irresistível para os egípcios, tanto que os próprios oficiais de Faraó haveriam de se inclinar e suplicar a que todo o povo de Israel fosse embora do Egito. E depois proclamar todas essas coisas. O texto bíblico diz que Moisés saiu irado da presença de Faraó. O texto de Êxodo 11 chega ao fim registrando que Deus antecipou a Moisés qual seria a reação de Faraó. O Senhor avisou que Faraó não haveria de ouvir as palavras que Moisés havia proclamado. Isso, no entanto, tinha um propósito último: fazer com que as maravilhas de Deus se multiplicassem na terra do Egito. O compromisso do Senhor é com a glória do seu próprio nome. A verdade é que Deus é glorificado em tudo, seja na manifestação de sua graça, seja na manifestação de sua justiça. Por fim, o último versículo de Êxodo, mais uma vez, retoma o tema da soberania de Deus e a responsabilidade humana. O texto diz que Moisés e Arão fez grandes maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração do monarca egípcio e ele não permitiu que os filhos de Israel saíssem do Egito. Ao longo do derramamento das 10 pragas no Egito, algumas vezes o texto bíblico diz que Faraó endureceu o seu coração, e em outras vezes diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Isso nos ajuda a entender que Faraó não era um inocente, ele não foi uma vítima da soberania de Deus. Na verdade, Deus endureceu um coração que já estava petrificado pela incredulidade e pela impiedade. Em outras palavras, Deus apenas o entregou mais e mais à sua própria miséria. Amém? Fique conosco e continuemos juntos nessa leitura do livro de Êxodo. Acione o sininho das notificações e que Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus. Um grande abraço a todos.